Boa noite. Milhares de pessoas de várias gerações encheram ruas de norte a sul de Portugal num grito de protesto, de apoio à chamada geração Arrasca. Há limites para os sacrifícios que se podem exigir ao comum dos cidadãos. Eu tenho 77 anos e nunca tive tão mal na vida como estou agora. O Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira. Está preocupado com as consequências sociais desta crise económico-financeira? Naturalmente que sim, acho que qualquer um de nós estaria, porque uma das consequências mais visíveis é tipicamente aquilo que estamos a ver em quase todos os países da Europa, que é um aumento muito grande do desemprego, e isso de facto tem consequências sociais que eu creio que são graves e sobretudo se pensarmos que uma boa parte desse desemprego é sobretudo de jovens, de jovens muitas vezes até qualificados à procura do seu primeiro emprego, é um problema que nos preocupa a todos, creio eu. Digamos, a palavra solidariedade não pode ser uma palavra vã. A situação que nós estamos a viver é uma situação extremamente grave. E, portanto, é essencial que, perante situações muito difíceis que já há famílias a ter e que irão ter, é essencial que cada um de nós tenha um olhar, um cuidado, uma ação, um contributo e esteja muito atento em relação àquilo que está a passar ao seu lado. Com pessoas que não tiveram a sorte que nós tivemos, ter uma educação universitária, a trabalhar numa boa universidade, e que carecem de apoio urgentemente. Focava não apenas no desemprego jovem, que é uma questão muito, muito importante neste momento, mas que são pessoas que têm formação, têm capacidade, até pelo momento que estão a atravessar, terão outra capacidade de dar uma resposta no momento em que a economia descolar novamente. Preocupa-me em particular é o desemprego de pessoas já com alguma idade, que muito dificilmente terão capacidade para voltar à economia, ao mercado de trabalho ativo de uma forma permanente. Nós temos um problema grave na sociedade ocidental. Nós não estamos preparados para bancarizar as classes mais desprotegidas. Por outras palavras, nós não temos uma infraestrutura financeira capaz de bancarizar esta classe. Acesso ao crédito, acesso aos serviços financeiros direcionados para estas classes, é isso que quero dizer com a bancarização desta classe. Eu diria que a nossa infraestrutura financeira está preparada para bancarizar os menos desprotegidos. Eu diria mesmo os mais protegidos. Desejavelmente não deveríamos ter chegado ao ponto em que chegámos e, portanto, que acabou por ter estas consequências, porque a melhor forma, como sabemos, de lidar com problemas é preveni-los, é melhor do que remediá-los. Neste momento não há muito mais a fazer, ou não há muito a fazer diferente daquilo que tem que ser feito, o ajustamento tem que ser feito, temos que ajustar o nível de vida coletivo para a nossa capacidade de criação de riqueza, portanto isso é um esforço que é inevitável, e tem que se ter a preocupação, e julgo que essa é a preocupação que toda a sociedade tem, de que a distribuição dos efeitos seja o menos injusta possível. Conhecemos todos as consequências da crise que preocupam tanto economistas e académicos como a maioria de uma população que pode não perceber de que doença padece a economia, mas luta todos os dias para vencer os sintomas do que está mal. O agravamento da carga fiscal depressa se fez sentir. De repente a vida ficou mais cara. Com o mesmo dinheiro traz-se menos do supermercado, paga-se mais pela luz, pelo gás. Os transportes públicos deixaram de ser a alternativa barata aos preços altos dos combustíveis. A saúde passou a ter preço mais alto do que até aqui. São também menos as deduções no IRS e os salários, mesmo esticados, estão mais curtos. Sofreram cortes, perderam os subsídios das férias e do Natal. Há depois os números enormes do desemprego, que ouvimos chamar de flagelo e sabemos continuar a crescer. E podíamos seguir com o significado da crise para a maioria da população, mas dessa crise já todos ouvimos, todos os dias falar. Preferimos então tentar perceber como chegámos afinal até aqui. Como é que chegámos até aqui? Como é que chegámos até aqui a esta crise, foi? Isso nem os políticos sabem explicar muito bem, não é? Quanto mais eu. Até aqui não sei como é que chegámos. Ora, muito bem.
nós chegamos até aqui, segundo se consta, o último governo é que deixou o país assim, neste estado. Eu sei lá como é que chegamos até aqui. Isto é tão difícil de explicar, cada um diz a sua coisa e nós ficamos assim. Não sei, talvez... Eu acho que isto é generalizado, não é só em Portugal. Porque os homens quiseram, assim o quiseram, olhe. Eu digo à menina, eu tenho 77 anos e nunca tive tão mal na vida como estou agora. Porque tenho um filho com 47 anos, desempregado, e já é velho para trabalhar. Vai aos anúncios e dizem que é velho. E para a reforma é novo. O que é que ele vai fazer à vida dele? Eu não percebo nada disso, mas sei que uma vez que pedem dinheiro, têm de o pagar. E quiseram ser ricos, aí para fazer de ricos, a pedirem, e depois no fim, o Zé agora é que vai pagar as favas. É só o que eu compreendo. As consequências desta crise, todos as conhecemos, melhor ou pior, todos as sentimos no dia-a-dia, mas as causas nem todos as conhecemos. Como é que chegámos até aqui? Olha, chegámos por muitas razões, ou por uma sucessão de muitas razões. Porque, de facto, nós, nomeadamente a Europa, durante vários anos, e muito em resposta também à crise de 2008, entrou em políticas expansionistas do ponto de vista de financiamento público, porventura excessivas, no sentido de tentar minimizar os efeitos na economia dessa crise, e entramos numa situação de grande desequilíbrio orçamental. Muitos países europeus, e sobretudo aqui estes países da periferia, acabaram por ver a sua dívida pública crescer muito, os seus orçamentos ficarem muito desequilibrados, e houve um momento em que houve uma percepção por parte dos mercados que era excessivo. E a partir daí iniciou-se todo este caminho que nós conhecemos das crises das dívidas soberanas. Temos um primeiro momento, tem um pico em 2007, que é a famosa crise de subprime nos Estados Unidos. O que é isto de subprime? No fundo é concessão de crédito à habitação a pessoas que não têm capacidade, não têm rendimento, não têm uma ocupação, um trabalho fixo e permanente, nem têm património para dar resposta às prestações que estão associadas a esse crédito. Isto funcionou durante o tempo em que as taxas de juros se manteram baixas. No momento em que há esta inflexão na política da Federal Reserve, o mercado começou a tremer, o número de incumprimentos neste mercado subprime começou a aumentar e atingiu valores muito significativos em 2006, maio de 2006, até aos inícios de 2007. E aqui tivemos o ciclo a funcionar ao contrário, né? O valor da garantia a descer levou a que os empréstimos ficassem sem garantia, sem cobertura. Após a Segunda Guerra Mundial, o conjunto das economias mundiais passaram a funcionar em estreita interdependência, fomentada e também promovida, de certo modo, pelas instituições de Bretton Woods, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A emergência da Alemanha e do Japão, de certo modo, acabou por ofuscar o aparecimento de novos países industrializados que acabaram por acumular poupanças internas significativas. A par disso, países com abundantes recursos naturais acabaram por acumular fortíssimas reservas cambiais devido à forte procura destes recursos por parte dos países ocidentais. Ora, a fome consumista no Ocidente foi financiada com estas poupanças e estas reservas cambiais. O que se passa é que há um redesenho do funcionamento dos mercados globais. A minha opinião é que isto foi uma enorme surpresa. E, portanto, para todos. Quer, digamos, na versão preliminar da crise, quando da falência da Lehman, em 2008, quer agora na crise da dívida soberana. Ninguém estava preparado para a dimensão dos acontecimentos tal como estiveram a verificar. Se você me tivesse perguntado, ou me tivesse dito, há uns anos atrás, estava eu no Luxemburgo, que a Grécia iria atravessar a crise que atravessou e, portanto, ia ao ponto de ter cessado pagamentos, ou de ter uma parte da dívida perdoada, eu diria que era uma situação inimaginável. Inimaginável num contexto da União Europeia, inimaginável num contexto euro.
vivemos hoje não é, como sabemos, a primeira que o mundo tem que enfrentar. Talvez seja a Grande Depressão em 29 nos Estados Unidos, a mais conhecida de várias quebras na economia. As imagens ajudam a lembrar como de repente se degradou o badalado estilo de vida americano, como o desemprego em massa empobreceu o país. Mas uma década depois, em 1940, a sociedade norte-americana já tinha recuperado e há quem se agarra à história desta e outras crises para melhor perceber o que estamos a viver e o que está para vir. Até a data de hoje parece-me que é única. Eu nunca vi assim uma crise tão forte como esta. Tenho ouvido sempre falar em crise. Já há tempos atrás também estavam em crise e não sei o quê. Mais ou menos está sempre em crise isto. Não é a primeira vez. Já se viu, já cá tivemos o FMI em 87, em 77, 78, tivemos em 83 e dá uma sensação de que a situação era pior. O que acontece é que nos últimos 20 anos as pessoas habituaram-se a viver acima do nível das possibilidades do país e agora sentem mais. Sim, já tenho esta idade, no tempo do Mário Soares também houve, só que não era tão falada como é agora, não é? A gente agora não pode ligar a televisão, que a toda a hora é só desgraças que falam. Vamos lá ver, Portugal, de um modo geral, teve quase sempre em crise. Agora, são crises que talvez não tenham sido tão intensas como esta. Hoje em dia fala-se muito da comparação, eu acho que é muito útil, a história ensina-nos imensa coisa e recomendo vivamente a todos que estudem a crise de 29, etc. Estamos perante um enquadramento económico totalmente distinto. Portanto, não temos padrão ouro desde 1961, Bretton Woods, etc. E, portanto, trabalhamos num contexto completamente diferente em que a economia foi se adaptando e, portanto, em que as respostas que a economia foi dando foram se adaptando a circunstâncias completamente distintas, agora vivendo num mundo globalizado em que a informação se processa a um ritmo avassalador. Eu acho que, apesar de tudo, há grandes diferenças, porque, de facto, a crise de 29 foi muito mais aguda, teve efeitos, do ponto de vista social, muito mais violentos daquele que se verificou hoje. Acho que, apesar de tudo, nós hoje temos mecanismos, os Estados têm mecanismos para, de facto, minimizar muito os efeitos dessa mesma crise. E repare que um dos aspectos positivos desta crise é que foi muito reforçado a sensação de que é importante que a Europa, no seu conjunto, tenha cada vez mais políticas e instrumentos comuns. E, portanto, porventura, um dos rescaldos positivos desta crise será uma melhoria e um reforço da coesão europeia. As lições, no fundo, são sempre as mesmas, é tentar não repetir os erros. Mas a memória humana nestas coisas tende a ser curta e nós tendemos, com ciclos maiores ou menores, a reproduzir os mesmos erros, as crises de excesso que levaram à crise financeira de 29, à atual, já tinha havido no século XIX, no século XVIII e por aí adiante. Portanto, há uma certa tendência humana para se deixar levar em alguns exageros ou deixar-se conduzir por excesso de entusiasmo. A crise financeira de 1907 foi potenciada pelo facto de os investidores poderem especular sem deterem o ativo subjacente. A crise que estamos a viver hoje não é muito diferente. Deixe-me dar um exemplo mais específico. A aposta da maior companhia seguradora americana, a AIG, na venda de 500 bilhões de dólares de credit default swaps também está associada a um fenómeno da natureza que ocorreu em 1907. A companhia não tinha reservas de capital ou ativo subjacente para entregar às pessoas que tinham comprado, às pessoas ou às empresas que tinham comprado os credit default swaps. Ou seja, nós não aprendemos com a história, mas devíamos aprender mais. Agora sim damos a volta a isto, agora sim há pernas para andar, agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos... Diagnóstico feito, o que queremos todos agora é curar a doença, vencer a crise. Será que estamos no caminho certo? É a pergunta legítima que colocam nesta altura muitos portugueses. Bastará para já reduzir o déficit e a dívida pública, equilibrar as contas do Estado? Ou impõe-se uma estratégia que fomente o crescimento da economia e o emprego? Essa estratégia existe, está em marcha. A ruptura económica ou financeira empurra-nos para a procura de respostas. Estou preocupado porque há uma coisa que nós portugueses não temos, que eu acho que temos que passar a ter. Porque, repare, que é o sentido de urgência. E, portanto, o que é que está feito? Passou mais de um ano, que fontes de financiamento a médio e longo prazo é que estão disponíveis? Já, primeira pergunta, temos uma agenda para o emprego e para o crescimento acordada?
entre aquilo que são parceiros incontornáveis entre os agentes económicos em Portugal? Ninguém pensou nisso. Mas vamos pôr uma data nisso, vamos definir uma agenda para o crescimento e para o emprego. É, portanto, mas é que tem que ser todos, de forma a não encontrarmos botes expiatórios. Vamos corresponsabilizar-nos todos. A crise é geral. Não há ninguém que consiga escapar a ela. E é essencial que se consiga ter todos, e é mesmo todos. Eu acho que neste momento toda a atenção foi sobretudo na questão da redução do déficit. Porque eu acho que é a condição necessária para podermos pensar em tudo o resto a seguir. Agora, eu penso que também esta crise é para nós um desafio de termos capacidade de olharmos um bocadinho para o futuro e pensarmos que tipo de crescimento, que estratégia de crescimento nós queremos ter. Em que setores vamos apostar, como é que as nossas empresas vão ser mais competitivas. É um tipo de discussão que tem estado um bocadinho fora da agenda, porque neste momento a concentração é a redução do déficit, a redução da dívida pública, mas é por aí que passa um bocadinho o nosso próprio futuro. Quando se fala muito de que é necessário promover o crescimento, sim, é verdade, mas com quê? Com que instrumentos? É que não há instrumentos, não há uma varinha de condão que se toque nela e diga vamos começar a crescer. Há muita gente, no fundo, que faz essa pergunta retórica com a nostalgia do investimento público. Mas mesmo que isso fosse uma via, e não será uma via, porque se fosse uma via nós teríamos sido o país que mais tínhamos crescido antes da crise e foi exatamente o contrário, mas mesmo que isso fosse uma via era preciso haver dinheiro para financiar esse investimento e por isso simplesmente não há. Portanto, nós temos que ter capacidade de atrair investimento privado e, basicamente, investimento estrangeiro, que é quem irá criar a capacidade produtiva da nossa economia. Ou isto muda, ou não sei onde é que a gente vai parar. A gente vai ao supermercado, leva 20 euros, não trazemos nada e não sei como é que vai ser, filha. Portanto, estamos muito pior que o que estávamos. Levávamos dinheiro para a mercearia, porque havia tudo aos meios de cilitros, aos litros, e agora é tudo aos litros, aos quilos, onde a gente não pode comprar, não é? O pobre, se houvesse um decilitro, ou meio decilitro, ou mesmo meio litro, ou assim, podia-se comprar. Agora é tudo aos quilos, aos litros, portanto a crise está pior. Eu não me lembro. É o que eu tenho para dizer. Peço a estes governantes, que melhorem esta vida. Porque não sei onde é que a gente vai parar. Eu chego a não ter dinheiro para vir para a rua comprar as coisas. As dificuldades agravadas pelo contexto económico de hoje e sentidas em tantas casas terão contribuído para o bom acolhimento nos média de histórias felizes de gente que deu a volta à crise, aos obstáculos e venceu. Os testemunhos multiplicam-se a par de outros tantos conselhos. Otimismo, resiliência, são algumas das qualidades que nos habituamos a ouvir elogiar naqueles que conseguiram o que querem todos, afinal. E do ponto de vista individual, que atitude é que se espera dos portugueses? Fala-se muito hoje de resiliência. Até onde é que terá de ir esta resiliência dos portugueses? Resiliência, sobretudo, para aqueles que estão a passar pior, ou seja, que estão a ser mais afetados pela crise. Mas eu acho que cada vez mais nós temos que ter um estado de espírito que valorize aspectos que nós não temos valorizado muito. A iniciativa, o risco, a adaptação à mudança, sermos mais globais. No fundo, nós temos vivido muitos anos numa sensação de grande proteção, seja do Estado, seja da empresa onde trabalhamos. E, de facto, temos que mudar essa atitude para termos uma cultura mais empreendedora. Não no sentido necessariamente de andar a fazer empresas, mas de olharmos para as nossas oportunidades, para os nossos percursos, de uma forma mais positiva e mais criativa. Quer acrescentar alguma coisa? Não, que seja feliz. Os portugueses têm-se portado muito bem durante esta crise. É importante que as pessoas tenham noção do que é que nos levou à crise. O excesso de endividamento, esta falta de ligação entre o mundo financeiro e o mundo real. E no fundo é aí que tem que apostar. Tem que apostar, por um lado, na produtividade, de aumentarem o que conseguem fazer com os recursos que têm. E, por outro lado, pensar numa lógica de longo prazo a nível financeiro, de reforçarem as suas taxas de poupança e não pensarem apenas no consumo puro. Temos que ter também essa noção de que
digamos, o espaço de escolha, de proatividade, poderá não estar aberto a toda a gente, e aí temos que ter mecanismos compensatórios, é aí que funciona a componente da solidariedade social, para ajudar aqueles mais carenciados que, não sendo por falta de vontade, será mais por falta de aptidões ou por ter um espaço de escolha já muito reduzido. Vai ser um trabalho de persistência, vai ser um trabalho, como em tudo na vida, repare, esse para mim é essencial, ou seja, digamos, o sucesso vem de profundo trabalho e de tenacidade e de persistência, digamos, nos objetivos que se definem e na forma como se procura alcançá-los. Como é que perspectiva o futuro? Portugal vai vencer a crise, vai demorar muito tempo a vencer essa crise, espera-nos depois um crescimento vertiginoso? Nós temos 1000 anos de história, não é? E tivemos muitas crises ao longo da história. Soubemos superá-las todas e, portanto, também acho que esta vai ser seguramente superada. O tempo que vai demorar é um bocadinho difícil, nós fazemos previsões. Mas estou convencido que 1, 2, 3 anos e, de facto, estaremos já num caminho um bocadinho diferente do que temos hoje. A crise vai passar como todas as crises passam, quer dizer, todos os problemas, mais cedo ou mais tarde, serão resolvidos e, digamos, a experiência histórica de qualquer situação mostra sempre que as coisas acabarão por ser superadas. A grande interrogação, e para a qual não há uma resposta objetiva, é quanto tempo é que vai levar e qual vai ser a dimensão do custo do ajustamento que tem que ser feito. Essas são as duas grandes incógnitas para as quais não há nenhuma afirmação suficientemente objetiva que possa ser feita. Nós temos 8 séculos de história, já passamos por muitas crises, já passamos por vários pedidos de ajuda externa, já incumprimos uma série de vezes também na nossa dívida. Por isso não é propriamente um tema tabu. Agora já mostramos que temos capacidade para dar resposta e nos últimos anos em Portugal, e no fundo, se calhar é isso que nos separa verdadeiramente da Grécia, é a reação da opinião pública, a capacidade do povo português para, no fundo, para acomodar este efeito da crise e para se preparar para um novo passo, para uma nova fase de crescimento económico. Eu perspectivo de uma forma muito positiva. Os portugueses sempre souberam ultrapassar as suas crises, nem que para isso tivessem que ter partido para a descoberta do mundo. Portanto, eu penso que nós conseguiremos ultrapassar a crise. Quer queiramos, quer não, eu acho que nós temos que ser, todos nós agora, tremendamente amigos uns dos outros, o que é ótimo. Reparem, em termos de vida em sociedade, vamos para a frente. Agora é um momento de juntarmos todos e procurarmos encontrar os problemas. Mas sempre com aquela preocupação que eu diria em relação aos idosos e eu acrescentaria aos desempregados. Vamos ter uma preocupação enorme de procurar encontrar e pôr ideias para a frente e procurar encontrar soluções para esses que são claramente os menos protegidos e, portanto, carecem de um grande abraço. Cá está para dar um abraço forte e de coragem para tocarmos este barco para a frente. É fundamental que Portugal tenha uma visão sobre aquilo que quer e pretende ser daqui a 20 anos. A forma como se diferencia do resto dos países. O que é que tem para oferecer que os outros não tenham. Para que os portugueses possam, efetivamente, empenhar numa estratégia comum. Por outro lado, a má distribuição de riqueza é um mal crónico da nossa economia que tem contribuído, precisamente, também para que esta crise seja ainda mais profunda e mais alargada num setor da população a que chamamos tradicionalmente a classe média. Por fim, é fundamental que existam um conjunto de reformas onde, de facto, se permeie o mérito, se, no fundo, incentive, tanto do ponto de vista da administração pública, que tem que ser reduzida, como do ponto de vista das atividades mais empresariais, a promoção do mérito da economia, a promoção do mérito das pessoas que aqui estudam, trabalham e vivem. Essa é a única forma de resolvermos este problema. Tomara eu que isso demorasse pouco tempo, para bem de todos. Não é só de mim, é de todos.